Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? O meu nome é Arthur Queiroz, muito prazer e que bom que você tá nesse vídeo. E se você tá nesse vídeo é porque você tem uma pergunta muito louca. É o seguinte, você acabou de começar a assistir One Piece, assim, acabou é um pouco forte, né? Porque já tem muito episódio ali. Mas você tá assistindo One Piece ali pela Netflix e aí você se deparou com o Almirante Aokiji. Aí você ficou se perguntando, rapaz, é mesmo, como é que o Luffy vai derrotar esse cara? Bom, nesse vídeo eu vou te dar uma resposta bem curtinha pra você entender um pouco mais do enredo da história, pra você não ficar se perguntando e nem ficar pesquisando muita coisa pra não tomar spoiler. Eu vou te responder de uma forma bem curtinha como que o Luffy vai derrotar o Aokiji. A resposta é, ele não derrota o Aokiji. Seja bem-vindo! Você está assistindo o canal One Nerd. Uma coisa que você tem que entender, o One Piece ele já pré-estabeleceu níveis de hierarquia e poder desde o princípio. E uma coisa que não vai mudar, agora no final do arco de Enies Lobby, você vai ver que você vai ser apresentado aos Yonkos, os 4 imperadores. Você já foi apresentado aos Chichibukais, que são os Lordes dos Mares, tá? Eles são os piratas, um dos piratas mais poderosos, que junto com a marinha equilibram o mundo contra os Yonkos. Os Yonkos são os imperadores, são 4 piratas extremamente formidáveis que dominam vários territórios por toda a grande linha. Esses 4 imperadores são os piratas que estão mais próximos de se tornarem o rei dos piratas. Afinal de contas, são os piratas mais poderosos, com mais força e mais influência dentro dos mares de One Piece. E como eu disse, algumas coisas mudam, outras nem tanto. E uma dessas coisas que não mudam é o nível de força do Almirante da Marinha. O Almirante da Marinha é o segundo cargo mais alto dentro da Marinha. O primeiro cargo é o Almirante de Frota, mas tendo em vista que o Almirante de Frota é um almirante que foi promovido para comandar outros 3 almirantes, e sim é uma das pessoas mais poderosas. Bom, níveis de força. Você precisa entender que antes de você se tornar um almirante, você precisa ser um vice-almirante. Ou pelo menos até o momento dessa história é assim. E muda um pouco depois do alistamento mundial, mas isso é papo para um outro vídeo e muitos capítulos na Netflix depois. Por hora tem a base de que o marinheiro ele começa pequenininho e vai subindo a patente até chegar no cargo de vice-almirante. Bom, ali no cargo de vice-almirante a gente tem posições extremamente fortes, são pessoas extremamente fortes. Aí no cargo de vice-almirante nós temos seres extremamente fortes, tá? Porém, dentre todas essas pessoas extremamente fortes, poucos sobem ao cargo de almirante. E esses poucos que sobem ao cargo de almirante são pessoas extremamente fortes. Assim, de um nível a derrubar um imperador se possível. E o Almirante Aokiji, o Kuzan, ele é um desses 3 grandes poderes da marinha. Não, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu tô assistindo One Piece e eu entendi que tem 3 tipos de fruta até agora. Tem a Paramécia, que te dá propriedade de alguma substância pro seu corpo. Você tem a Zoan, que te coloca como algum tipo de característica animal e absorve o animal interior para dentro de você. Você tem o tipo Logia, que é uma coisa relacionada a elementos da natureza. Aí você se pergunta, bom, realmente agora eu entendi um pouco. E aí a gente vai voltar lá pro arco de Alabasta. Um grande vilão, um Shichibukai, um dos mais poderosos Lordes do Mar, Crocodile, líder de uma organização extremamente poderosa. Veja bem, esse cara, o Crocodile, ele é portador da Suna Suna no Mi, a fruta Logia da areia. E o Luffy conseguiu vencer ele com muito custo, porque ele conseguiu molhar a areia. Então assim, meio que foi um atributo, molhou a areia ficou dura e ele conseguiu ali bater de frente com o Crocodile, o usuário da Akuma no Mi da areia. E aí a gente passa um pouco mais pra frente, a gente vai em Skypiea, no arco da Ilha do Céu. E lá a gente encontra o deus Enel. O Enel, ele é portador da Gorogoro no Mi, a fruta do relâmpago. E o Luffy, por ser de borracha, é imune a relâmpagos, logo o inimigo natural da Gorogoro no Mi. Então ele conseguiu ali enfrentar o Enel. Então, peraí, seguindo a lógica, a gente precisa encontrar a fraqueza dessa fruta Logia e contra-atacar, e assim a gente vai conseguir atacar o usuário, não é isso? É, mais ou menos por aí. A história é mais embaixo, meu amigo. Porque se você pensar da seguinte maneira, o usuário da Moku Moku no Mi, que é o capitão da base da marinha Smoker, na sua cabeça você encontra alguma maneira do Luffy derrotar ele? Ou então o seu irmão, o usuário da Mera Mera no Mi, a fruta das chamas, o Ace, como é que o Luffy vai derrotar o fogo? Meio... E aí vem outra coisa mais importante. Então quer dizer que se você for levar em consideração apenas poderes de Akuma no Mi, o Smoker, que é um capitão,
ele tem um Akuma no Mi que é mais forte contra o Luffy do que o Aokiji, que é só bater ali e quebrar o gelo. Não é bem isso, tá? As Akumas no Mi não funcionam assim, apesar de terem as fraquezas. Por exemplo, a fruta do Ace, a fruta do fogo, seria uma fruta bem forte contra a fruta do Aokiji. Porém, isso não quer dizer que o Ace ele é mais forte que o Almirante Aokiji e nem que o Smoker é mais forte que o Almirante Aokiji. Ele é um almirante. Isso você vai entender bem mais pra frente, tá? Que outros piratas, eles são grandes no mundo, porque eles têm algo chamado Haki. Você já ouviu falar de Haki lá na Ilha do Céu, quando aquele cara chamado Barba Negra, ele disse que o Luffy tem um Haki, uma ambição muito forte. Esse Haki é um poder que é dividido em 3 classes. Eu vou passar aqui rapidamente, porque você só vai ver isso, ó, muito daqui pra frente. O Haki, ele basicamente tem 3 tipos, tá? Você tem o tipo Haki da observação, que é um Haki semelhante ao mantra que eles usaram lá na Ilha do Céu, onde você consegue ver e prever os movimentos do seu inimigo. Você consegue reagir de forma muito mais rápida. Alguns usuários desse tipo de Haki são tão avançados como o Katakuri, filho de uma Yonko, a Big Mom. Ele tem um Haki tão avançado que ele consegue prever qual o futuro que irá acontecer dentro de milhões de possibilidades. A gente tem o Haki do armamento. Esse é interessante. Lembra que eu falei que os usuários de Akuma no Mi, do tipo Logia, eles meio que se tornam um elemento? Vamos lá, a gente tem o Almirante Aokiji. Ele é o elemento gelo. Ele comeu a Rie no Mi, a fruta Logia do gelo. Então, para acertá-lo, a gente precisa encontrar a real forma dele. E a única forma de se encontrar a real forma dele é utilizando o Haki do armamento. O Haki do armamento, ele cria uma armadura invisível em volta do corpo do usuário. Tanto é que se você já viu algum vídeo de One Piece por aí, mais pra frente dos atuais, você vai ver que o braço das pessoas fica meio preto, assim. Aquilo ali é o Haki do armamento. Com ele, não só os seus golpes ficam muito mais poderosos do que o próprio ferro, mas também é capaz de atingir o usuário de Akuma no Mi do tipo Logia. É a única maneira eficiente que existe de lutar contra eles, todos eles, tá? Porque senão a gente teria que descobrir a peculiaridade de cada fruta, como foi o Luffy descobrindo ali a peculiaridade da Asuna Suna no Mi, a fruta do crocodilo da areia, que se molhasse ela ficava tangível para receber golpes. Vale ressaltar que o crocodilo de areia, ele foi sim inserido num momento muito cedo da história, onde o conceito de Haki não era muito bem desenvolvido. Mas ainda assim, mesmo que usasse Haki, naquele ponto é possível deduzir que o Luffy, ele possuía uma força sobre-humana muito mais poderosa do que usuários que já tinham Haki. Agora, no arco de Enies Lobby, que você está assistindo na Netflix, você vai ver que tem usuários do Rokushiki, que são as 6 habilidades divinas. E uma dessas habilidades se chama Tekai. O Tekai é o corpo de ferro. Basicamente, essa habilidade consiste em endurecer o seu corpo de uma forma que ele pareça uma chapa de ferro muito forte. Isso é o princípio do Haki do armamento. Ou seja, usuários de Haki do armamento têm a habilidade Tekai, só que muito mais forte. Ah, então no futuro o Luffy vai derrotar o Aokiji usando o Haki do armamento, não é isso? A resposta poderia ser sim, mas acaba que é não. Bom, isso é muito simples, porque no futuro o Luffy e o Aokiji acabam não se enfrentando. Mas sim, o Luffy poderia derrotar o Aokiji. Mas vale ressaltar, vale lembrar que o Aokiji, ele é um marinheiro almirante. Ou seja, ele é a classe mais alta que existe na marinha. E por incrível que pareça, antes dos 3 almirantes atuais, nesse momento do arco, que são o Kizaru, o Akainu e o Aokiji, ocuparem o cargo de marinheiros, o cargo de almirantes, existiam outros almirantes. Inclusive um deles era Sengoku, o Buda, que é o atual almirante de frota neste momento que você está assistindo aí na Netflix durante o arco de Enies Lobby. E o Sengoku, ele tem uma fruta que não é uma Logia, é uma fruta mitológica do Buda. Ele se transforma num Buda gigante, mas ele raramente usava esse poder dessa fruta, porque ele competia bastante com o vice-almirante. Como eu disse, os vice-almirantes, eles estão assim, no nível forte, né, em relação à população, mas tem, dentre esses caras fortes, os mais fracos e os mais fortes. E o Sengoku, ele competia com outro vice-almirante,
Esse outro vice-almirante, ele era constantemente chamado para ocupar o cargo de almirante da marinha. O seu nome é Garp, Punhos do Amor. O nome completo do Garp é Monkey D. Garp, ou seja, o Garp é nada mais nada menos do que o avô do Monkey D. Luffy, o protagonista da história. E você vai conhecer ele no final do arco de Enies Lobby. E lá você vai ver uma das aparições do Haki do armamento. Nessa aparição, o Garp ele soca a cabeça do Luffy e começa a sangrar, e o Luffy começa a sentir dor. Mas o Luffy é de borracha. Até esse presente momento do anime, você vê que o Luffy ele só sofre dor com golpes muito poderosos ou com lâminas, espadas, né? Que são capazes de cortar. Obviamente, depende do usuário. Uma pessoa qualquer não seria capaz de cortar o corpo do Luffy, mas alguém mais habilidoso como o Zoro já seria capaz de machucar ele. E o Garp faz isso com mãos limpas, usando o Haki do armamento. Enfim, como eu estava dizendo, o Garp ele constantemente era convidado a ser almirante, mesmo cargo do Aokiji. Mas ele nunca aceitou porque ele teria que ser pau-mandado dos Tenryubitos, que são os caras que você vai conhecer logo daqui a alguns 3 arcos aí na Netflix, e com certeza você vai odiar eles. Mas isso é história para outro vídeo. Ah, entendi. Então o Luffy ele realmente é capaz de enfrentar um almirante da marinha? E a resposta é inconclusiva até o momento. Porque os almirantes eles têm níveis de força estratosféricos. São gigantes. Luffy já enfrentou alguns almirantes. Por vezes foi derrotado e por vezes saiu em empate, como é o caso do almirante Kizaru. Ele foi derrotado pelo Kizaru. E acabou enfrentando no arco de Dressrosa o almirante Fujitora. E ficou meio que empatado ali. Muito difícil prever qual que seria o resultado de uma batalha até a morte. Afinal de contas, nenhum dos dois lutou a sério. E no final do arco de Wano, que é o último arco do capítulo agora, tem um almirante na ilha de Wano caçando o Luffy. E esse almirante é o Green Bull, o almirante Touro Verde. Esse cara é forte pra um dedéu. Porém, no momento atual, o Luffy ele é capaz de enfrentar um almirante de igual para igual. Afinal, ele acabou de derrotar um dos Yonkos. E esse Yonko era conhecido como a criatura viva mais forte, que era o Kaido das 100 Feras. O Luffy acabou se tornando o novo Yonko no momento atual do arco de One Piece. Então, assim, pra você ter uma ideia do tipo de inimigos que a gente está falando, Luffy acabou derretando um Yonko, que foi colocado como um nível de poder muito grande. Porém, parece que os piratas eles estão se unindo para enfrentar o governo mundial, que tem poderes muito maiores do que os poderes dos almirantes da marinha. E aqui fica uma reflexão muito foda. Nesse momento você deve estar pensando, então a marinha é uma justiça ruim e os piratas são bons? Que tipo de mundo é esse? Bom, é algo mais semelhante do dia a dia do que a gente pode imaginar, mas isso é tema para um outro vídeo. O fato é, dentro da marinha em One Piece existem marinheiros bons e marinheiros que também são bons, mas têm um tipo diferente de justiça. Eles acreditam em uma justiça absoluta, e essa justiça é moldada por quem tem o poder. O próprio almirante Aokiji já disse isso. O conceito de justiça ele muda de acordo com quem tem mais força. Isso foi ressaltado também lá pelo Crocodile em Alabasta. Ele diz que os perdedores não podem falar de justiça. Infelizmente essa é uma regra dos mares. Meio que você só é aquilo que você faz. Então se você é forte o suficiente para vencer uma batalha, você tem direito de falar alguma coisa. Se você não é forte, bom, infelizmente... Ah, e tenha em mente que os usuários que vão aparecer agora no arco de Enies Lobby e nos próximos arcos são usuários extremamente poderosos que foram inseridos no momento pré-time skip. O que é isso? Mais pra frente o anime ele vai ter uma pausa de 2 anos e ali a gente vai conhecer as reais habilidades do mundo. Então esses usuários não significam que eles não possuíam esses poderes. Significa que o Luffy, já nesse momento, ele era um humano tão mais forte que mesmo sem poder usar esse tipo de Haki, ele já era forte o suficiente para bater de frente com usuários que usavam esse Haki. E uma desculpa canônica para isso é que esses usuários que aparecem até agora, eles se posicionam antes da metade da Red Line, ou seja, eles não estão no Novo Mundo. Eles foram para uma parte mais fraca do oceano. Quer dizer que eles são mais fracos? Não. Mas enfim, é muita coisa. Eu podia passar meia hora falando, mas esse vídeo já tá ficando um pouquinho grande. Aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos. Tchau! Você acabou de assistir um vídeo do canal One Nerd. Muito obrigado! Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com todos os amigos.